Falaremos sobre a verdadeira Páscoa. Qual é a Páscoa verdadeira? Embora que neste momento, nestes dias, há um calendário tradicional, religioso, que fala de Páscoa. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, qual é o sentido e qual é esta verdadeira Páscoa de fato? Primeiro nós precisamos ir num texto e vamos a partir dele discorrer aqui com a ajuda do Espírito Santo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 7, Paulo diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo está dando aqui uma ênfase em um ponto central e crucial da história, que é o sacrifício de Jesus. A Páscoa, na realidade, ela foi a sombra lá atrás em Israel, quando Deus instituiu a Páscoa através de Moisés. Começou dali um plano de redenção. E Deus instituiu através do seu povo, e Moisés foi usado por Deus como um profeta da nação, um povo escolhido por Deus, para trazer profeticamente o que aconteceria de fato e de verdade lá na frente, quando Jesus veio e esse Cristo foi de fato o sacrifício pascal. Observe que lá em Êxodo, no capítulo 12, que ali narra a instituição da Páscoa, nós vemos algo muito interessante, que é daqui que nós precisamos extrair lições e mesmo nesta fala de Paulo, nós aplicarmos para a nossa realidade. Preste atenção aqui num detalhe, no capítulo 12 de Êxodo, quando diz assim: o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Verso 6, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. À tarde lembra algo que aconteceu nos dias de Jesus. Porque quando Jesus veio aqui, ele cumpriu a missão e naquele momento final, quando ele se reuniu com os discípulos ali e tendo partido o pão, dado graça, e juntamente ali com o vinho, o cálice de uva que simbolizava o sangue dele, e ele pediu para que fizesse aquilo em memória dele, que era o corpo dele partido entre vós, o sangue dele derramado. Ali era o processo de Páscoa, estava acontecendo a Páscoa, que é a Páscoa judaica, estava acontecendo naquele momento. Em Israel havia um calendário e o povo estava praticando, como até ainda hoje eles praticam, esse ritual da Páscoa. São pães ázimos, pães sem fermento, ervas amargas também, de preparação para um grande momento de dor, porque seria um momento de angústia, assim como foi lá no Egito, com o povo de Israel, porque havia ali a 10ª praga e o anjo da morte viria à meia-noite. E só escaparia quem tivesse sacrificado um cordeiro sem mácula e com o sangue desse cordeiro colocasse nos umbrais das portas para que aquela família fosse salva. Então, quando nós olhamos também no paralelo com Jesus, quando Cristo estava também nesse período aqui, na missão dele, já naquele momento final, foi justamente neste calendário da Páscoa. E quando Jesus foi traído, logo em seguida ali, ele já foi traído, ele foi preso e todo aquele processo que ele passou até o momento do sacrifício. E o sacrifício foi à tarde.
aquele processo dele, aquele momento lá, crucial, final, quando ele entregou o seu espírito ao Pai. Ele diz: Pai, as tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele estava na cruz, foi uma hora, e esta hora é a hora que era à tarde, às 3 horas da tarde. Justamente no horário do sacrifício que Deus instituiu lá para o povo de Israel, que estava apontando para Jesus. E o que é que nós aprendemos com isto e o que nós podemos aplicar? Quando Paulo fala sobre este pão ázimo, ele está falando sobre este sacrifício pascal. E aqui, quando nós vemos o texto, no verso 8 do capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, quando ele diz: pelo que façamos festa, não com fermento velho. Então, não é um calendário de Páscoa que vai fazer nós nos alegrarmos, porque a festa já está pronta no sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus foi suficiente e definitivo para substituir esta Páscoa que hoje as pessoas falam até de coelho da Páscoa, que é algo pagão, algo diabólico, que não tem nada a ver com o verdadeiro sacrifício que é Jesus. Satanás, ele tenta corromper aquilo que é verdadeiro. Ele não conseguiu parar o plano de Deus, por isso que ele é um derrotado. Jesus é o vitorioso e traz a vitória para nós e para você, para nós estarmos aqui na presença dele. E nesse momento a gente apenas traz à memória o sacrifício definitivo. Mas não por causa desse calendário que nós temos da Páscoa, que vai dizer porque nós paramos e agora vamos fazer algo especial. Não, a festa já está valendo, a festa já deveria estar acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família, porque o sangue já foi vertido. Jesus já sofreu por você e venceu a dor, venceu as enfermidades, venceu todas as maldições por sua vida, por nossa vida. Então, esse momento nós aproveitamos apenas para dar cada vez mais aquela força que nós temos dele, para, com a fé, nós expressarmos esta alegria que está na nossa vida por causa do sacrifício dele. Por isso que Paulo fala aqui sobre o Cristo, que é a Páscoa, né? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, a Páscoa já está acontecendo o ano todo. Não é só um período agora. Isso é um calendário religioso. Mas nós não dependemos de calendário nenhum aqui, porque Cristo já venceu. Cristo já é realidade na minha e poderia ser na sua. E se é na sua, glória a Deus. Dê glória aí onde você estiver, porque Deus, Ele trouxe o seu Filho e Jesus venceu. Se Ele venceu, agora mesmo você está se alegrando com Ele no Espírito da verdade. Porque quando Paulo diz assim: pelo que façamos festa não com fermento velho, mas com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Quer dizer, os asmos é essa pureza que está em Jesus, da sinceridade e da verdade que está no seu sacrifício, na Páscoa, que é perene. Quem está em Cristo não depende de Páscoas mais aqui, não depende de rituais nenhum aqui, porque Cristo já se sacrificou definitivamente. Eu não preciso todo ano parar para uma Páscoa, porque a Páscoa já foi feita. E se foi feita, Satanás já foi derrotado. Ele tenta levantar a ideia de que todo ano nós precisamos fazer alguma coisa. Você está vendo aqui, talvez atrás de mim, alguma coisa que lembre temático, mas não que a gente dependa disso aqui. A cruz já passou. O que é hoje a realidade para nós é a vitória. Porque Jesus ressuscitou, e por Ele ter ressuscitado, Ele trouxe a vida, Ele trouxe a verdade, Ele trouxe a paz, a salvação e o resgate para nós vivermos a verdadeira Páscoa. Portanto, levante-se de onde você está. Se você está triste, agora olhe para Jesus, porque Ele já venceu.
E a Páscoa já está resolvida para a tua vida. É só você crer. Dá esse passo agora para Jesus. E nós vamos comemorar e fazer a verdadeira festa com Jesus. Porque Ele venceu por tua vida e Ele é a vida, e vida em abundância. Crê somente nisto, porque Jesus já resolveu tudo por ti. Não fique preso nesta realidade aqui mundana. Apenas se entregue para Jesus e Ele te libertará de tudo que neste mundo arrasta os homens para uma realidade que não é a verdadeira vida, não é a verdadeira alegria. Mas em Jesus nós alcançamos tudo. É por isso que Paulo fala aqui da festa. Façamos festa, não com fermento velho, não com esta massa corrompida. Não é esse fermento da maldade, da malícia. Não. Pelo contrário, nós buscamos em Jesus a plenitude, a restauração de uma massa pura, representando o quê? O poder do Espírito Santo, o poder dele, que está disponível a todo que crê. E nós cremos, e eu quero aqui, neste momento, ministrar para a tua vida, para que tu possa sair deste ponto, o ponto A para o ponto B. O ponto B é Jesus. No ponto A, você está aí debaixo de maldição, a tua vida não anda, não vai para frente, mas se você crê em Jesus, vem para a verdadeira Páscoa e Jesus vai trazer a festa, a verdadeira alegria para a tua vida, que é para o ponto B, e tudo será diferente. Creia nisto, creia nesta palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te dê não só esse período aqui de Páscoa, e podemos dizer Feliz Páscoa, não por causa desta Páscoa, Feliz Páscoa porque Jesus já venceu por nós. Jesus já venceu a cruz, Jesus já venceu o pecado, Jesus já é o vencedor. Porque Ele venceu, eu também venci e você também já venceu. Creia nisso, Jesus é contigo. Deus te abençoe.